E aí, pessoal, tudo certo? Gente, decidi finalmente começar a gravar os vídeos que tanto eu tenho desejado aqui há tanto tempo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Milena Rangel e eu decidi criar esse canal para explicar para vocês, para contar, na verdade, tudo que eu tenho aprendido sobre finanças e sobre investimento. Então, hoje eu já trabalho e tenho trabalhado há alguns anos em instituições financeiras e muita gente mesmo me pergunta: Ai, que legal, eu não sei nada de investimentos, me dá umas dicas. Principalmente primas, amigas, todo mundo quer aprender sobre o assunto. Mas quando você começa a explicar, aí as pessoas até gostam, falam: nossa, você explica de um jeito legal, fácil, né? Por que você não grava uns vídeos? Eu falo: eu vou gravar. Então eu tô aqui finalmente cumprindo a minha palavra aí que eu já fiz para muitas pessoas. Tá? Gente, tem uma outra coisa para confessar. Mesmo trabalhando em instituições financeiras, durante muito tempo eu não investia porque eu tinha ali um pensamento comigo que eu carregava, acho que desde sempre, de que aquilo não era para mim, de que só investia quem tinha muito dinheiro e de que o meu dinheiro estava ali sempre contado para as contas. Então eu acabava nem me inserindo tanto naquele meio, por mais que eu tivesse que aprender para trabalhar, eu nunca acreditava que aquilo fosse possível para mim. Então, são esses pensamentos e essa mudança na minha vida sobre as minhas finanças, sobre o que eu tenho colocado em prática, que eu vim e quero compartilhar aqui com vocês. O que é uma renda ativa e o que é uma renda passiva? A partir do momento que você consegue diferenciar essas duas coisas, isso vai começando ali a te dar uns insights e falar: por isso que a minha renda ali tá tão limitada, porque eu só tenho a renda ativa. Eu só tenho a renda passiva. Milena, o que é cada uma delas? Renda ativa é aquele que você precisa trabalhar, então pôr a mão na massa, acordar cedo todos os dias, ir para o seu trabalho. Ela depende do seu trabalho para você receber, por isso que o nome é ativa, precisa da sua ação. A renda passiva é aquela que você tá aqui, ó, de boa na lagoa, sem fazer nada, mas o dinheiro já está trabalhando para você. Milena, me fala um exemplo de uma renda passiva. É uma pessoa que tem imóveis e esses imóveis estão alugados. A pessoa não está ali trabalhando, tendo que acordar cedo, fazendo alguma coisa, trabalhando para receber. O imóvel está lá, está alugado e a renda só entra para ela. O mesmo ocorre quando a gente tem investimentos. Então, existem investimentos que vão gerar para você uma renda passiva, ou seja, você vai colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Okay? E a primeira coisa que você precisa saber sobre os investimentos é que existem dois principais tipos: investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. Milena, qual que é a diferença de um para o outro? Aqui o próprio nome já até ajuda a gente a entender, né, pessoal? Então, quando eu falo títulos de renda fixa, significa que ele já está fixado a uma taxa. Então, eu já conheço previamente qual que vai ser a regra daquele investimento. Eu já tenho ali uma ideia de quanto ele vai me render, de acordo com aquela taxa que ele está especificado. Quando eu falo de investimentos de renda variável, aqui o próprio nome também já nos ajuda. Ele faz o quê? Ele oscila, ele varia, ele pode tanto aumentar quanto diminuir. O melhor exemplo que a gente pode usar para renda variável, que eu acho que é sempre o mais fácil, é quando a gente fala de ações de empresa. Então, uma empresa, a gente não tem como saber se ela vai dar lucro ou se ela vai dar prejuízo. Isso vai depender de uma série de fatores, como está sendo administrado, o que essa empresa tem de dívidas, tem aqui, né, um mundo de informações. Então, ele pode variar. Uma empresa que às vezes está lá no topo, ela, por algum fator externo, de mercado, na própria economia, ou algum fator interno, acho que o exemplo mais recente que a gente pode ver aí é o caso da Americanas, né, que a gente viu muitas notícias a respeito, que eles solicitaram recuperação judicial, né, a empresa
teve ali um desfalque na contabilidade, então muitas vezes o resultado da empresa até estava bom, de repente ele caiu. Então, quando eu falo renda variável, o retorno da renda variável, ele é maior, mas o risco também é maior. Então, tem pessoas que vão optar por ter um maior risco, mesmo a pessoa assume ali um risco daquele ativo se desvalorizar, mas tem pessoas que preferem um ativo de renda fixa, que é algo com menos risco, então ele se torna mais seguro. E isso é uma coisa que a gente acaba percebendo pelo perfil de cada investidor. O ideal é que a pessoa, com o tempo, ela vá galgando para uma renda variável aos poucos, né? Ela não vai chegar e já colocar tudo que ela tem, ela pode ter ali um prejuízo grande em função dessa oscilação. Então, mas para você que está começando, a gente vai falar de renda fixa, renda variável vai ser no segundo momento, tá bom? Quais são os principais títulos de renda fixa, Milena? Então, o primeiro que todo investidor ali já ouve falar, já começa a ter contato, são os tesouros diretos, que nada mais é do que um título que o governo disponibiliza para o público comprar. Imagina, gente, um empréstimo. Quando você pega um empréstimo no banco, você vai lá, pega, suponhamos, R$1.000 emprestado. Quando você vai pagar para o banco, você não paga R$1.000. Lá nas prestações, se você somar, vai dar um valor maior, porque o banco está cobrando uma taxa de juros por você ter pego aquele valor emprestado. Os títulos de renda fixa é como se fosse a mesma coisa. Só que no lugar de você ir e pegar emprestado, é como se você estivesse emprestando dinheiro. Então, quando esses títulos do Tesouro Direto ou Tesouro Nacional, como é chamado, são títulos que o governo emite, né? Então, são de cunho aqui federal, que é como se fosse você emprestando dinheiro para o governo. E aí ele vai determinar, lá no título vai estar especificado qual que é a taxa, então qual é o retorno que você vai ter. Vocês conseguem perceber que um empréstimo e um investimento é a mesma coisa? Eu só estou invertendo a ordem de quem está emprestando para quem? E um outro título de renda fixa, que também é bem conhecido e bem famoso, são os famosos CDBs, que nada mais é do que um certificado de depósito bancário, que é uma forma que as empresas têm de captar recursos para si própria. Então, as empresas, no caso os bancos, né, eles emitem esse título, também é como se ele estivesse pegando o seu dinheiro emprestado. Aí você vai me falar, Milena, mas você acha que algum banco precisa do meu dinheiro ali, os meus, sei lá, R$50, R$100 emprestado? Pense que o banco, ele faz esse tipo de ação porque ele te paga uma taxa de juros de retorno, só que o que ele empresta numa taxa maior, e aí ele está usando o seu dinheiro para emprestar para outras pessoas numa taxa que está ganhando aqui nessa diferença de taxa, que é o que eles chamam lá de spread, mas não vem ao caso aqui. Então, resumindo aqui os títulos de renda fixa e renda variável, é isso. Vamos agora para a prática de como eu invisto em títulos de renda fixa e quais são aqui os outros tipos também. Vou deixar aqui o próximo vídeo falando especificamente de títulos de renda fixa na prática. E sejam muito bem-vindos, pessoal. Bora lá!